Prosseguindo no estudo de Atos dos Apóstolos, estamos na página 28 do nosso livro. Estamos estudando Atos capítulo 2. Estudamos até o versículo 15 na última aula. Então vamos ao versículo 16. Então, o versículo 16 diz: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. No livro eu comento, o apóstolo Pedro utiliza-se do texto de Joel 2:28, onde o profeta anuncia o derramamento do Espírito Santo sobre Israel, quando o encontro com o Messias estiver próximo. Então, em algum momento, no futuro de Israel, quando o Messias estiver chegando, vai haver um derramamento do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo, conforme Joel profetizou. E o apóstolo Pedro acrescenta, últimos dias. Então, isso é o que foi dito pelo profeta Joel, no versículo 16, e no versículo 17 ele acrescenta, e nos últimos dias... E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E ele prossegue no versículo 18. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse versículo, esse texto, ele se dirige em especial a Israel. Tanto que o apóstolo Paulo usa essa expressão, né? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, aplicando a Israel no momento em que eles forem reenxertados em Deus. Okay? Então, isso está profetizado para o futuro. Ok? Mas eu prossigo no comentário aí no livro, né? O apóstolo Pedro acrescenta últimos dias. As palavras de Joel, certamente com a intenção de localizar o evento, ao ler toda a profecia de Joel, observamos que uma parte dela não se cumpriu no dia de Pentecostes. Então o apóstolo Pedro está, vamos dizer, no dia do Pentecostes, e ele está explicando para os israelitas, fossem moradores de Jerusalém ou que vieram distantes, o que era aquilo. Então ele diz, olha, isso é o cumprimento de uma profecia de Joel. E o que eu estou dizendo para vocês é que essa profecia de Joel, nem toda ela se cumpriu no dia de Pentecostes. É a próxima parte. Vejam o que eu digo, olha. Os prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça, não aconteceram. Também o sol não se converteu em trevas e a lua em sangue, que está no versículo 20 que nós lemos. Na verdade, uma parte da profecia se cumpriu no Pentecostes, mas a profecia completa se cumpre sobre Israel durante a grande tribulação, levando-os à conversão a Cristo Jesus. Então, uma pausa aqui para explicar a vocês. Segundo a profecia, segundo o que a igreja evangélica sempre pregou, Israel voltará a se converter. Israel faz parte ainda do plano de Deus no futuro. As igrejas católica, protestante e reformada, elas negam isso. Elas dizem que não existe mais nenhuma profecia sobre
Israel. Não, existe sim. O apóstolo Paulo falou claramente em Romanos capítulo 11 que eles serão reenxertados. Poderoso é Deus para reenxertá-los. E usa essa expressão que também Pedro utilizou aqui, né, de Joel, que, enfim, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, essa profecia se cumpre em Israel, perto do dia do Senhor, porque o dia do Senhor profetizado por Joel é um encontro entre Deus e Israel. Esse dia do Senhor ainda não se cumpriu, ele ainda se cumprirá, ok? E segundo o que é interpretado, né, normalmente pela igreja, vai ocorrer um período chamado de grande tribulação, que dura 7 anos, e é durante esse período que Israel ele começa a receber sonhos, visões. De alguma maneira Deus vai falar com os israelitas, né, através dos dons, sonhos e visões, porque nós temos até exemplos de testemunhos atuais. Tem, se você procurar na internet, tem muçulmano que diz que aceitou Jesus como Salvador porque Jesus apareceu e falou diretamente com ele. Então, durante a grande tribulação, isso vai acontecer em grandes proporções, nesse caso com os israelitas. Hoje nós ouvimos testemunho de pessoas que aceitaram Jesus como Salvador, estão servindo na igreja, né? Isso é uma coisa. Só peguei como exemplo, paralelo, durante a grande tribulação, esse sonho que esse muçulmano teve impactou ele, né? E ele aceitou Jesus como Salvador. Isso vai estar acontecendo com os israelitas. Jesus vai lhes dar esses dons, sonhos e visões. Então, uma parte dos dons se cumpriu no dia do Pentecostes. Eu sempre falo para vocês que é um desafio a igreja, vamos dizer, mostrar para os judeus que nós somos aqueles judeus que interpretaram as Escrituras de forma correta. Teve um grupo de judeus, principalmente do povo, os homens mais simples, né, que eles interpretaram as Escrituras do modo correto. Eles esperavam o reino de Deus, então eles receberam o reino de Deus. E os israelitas, aquelas autoridades, sacerdotes, fariseus, eles não interpretaram corretamente. Enquanto é falado diversas vezes sobre o povo, estes esperavam o reino de Deus. O que significa isso? Esperava a chegada do Messias. Isso fala sempre do povo, das pessoas simples que seguiam Jesus. Mas os sacerdotes e os fariseus, eles não acreditavam assim. Ok? Então, houve aquele erro das autoridades, vem essa herança sobre os judeus até hoje, eles desacreditando, né, que Jesus é o Messias. Então, durante a grande tribulação, com esses sonhos, mostrar a eles que Jesus era o Messias, só que esses erros de interpretação daqueles sacerdotes e fariseus daqueles dias causou esse engano até hoje sobre Israel. O comentário prossegue. Esse cumprimento, em parte, se deu devido à rejeição do Messias por Israel. Se eles recebessem o Messias, receberiam essa virtude e o reino de Deus seria implantado neste mundo. Mas devido à rejeição, Deus voltou-se para os gentios. Ok? Bom, então o apóstolo Pedro, ele prossegue agora, vamos ao versículo 22. Mantenha aí a sua Bíblia aberta no livro de Atos. Vamos ler o versículo 22 e 23. Ele diz: varões israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, varão aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: Jesus
ressuscitou há 50 anos, há 50 dias, né? Eles estão no Pentecostes, então Jesus ressuscitou há 50 dias, morreu provavelmente há 53 dias. E ele falou, olha, de alguma maneira essas pessoas aqui eram testemunhas. Muito provavelmente o apóstolo Pedro está falando com, por exemplo, fariseus, sacerdotes, citado, príncipes, né, dos sacerdotes, que eles em algum momento desafiaram Jesus durante o seu ministério. O apóstolo Pedro estava lá. Ele via esses desafios, aqueles que vinham criar problema e que depois testemunharam contra Jesus. Em especial os sacerdotes que foram diante de Pilatos. Okay? Então, o apóstolo Pedro agora está falando para eles. Tanto que nós vemos que o apóstolo Pedro, em determinados momentos, fala abertamente que eles mataram o príncipe, eles mataram o Messias. Ok? Vai ser na continuação. Ok? Então, prodígios e sinais fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E no versículo 23, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, tomando vós, o crucificastes e matastes pelas mãos de injustos. Os injustos aqui são os romanos, né? Porque é uma questão assim, delicada na história. Porque os judeus, eles não gostam hoje, se você perguntar, procurar na internet, eles vão dizer, não fomos nós que matamos Jesus. Quem matou Jesus foram os romanos, foi o Império Romano. Só que não é verdade isso. Não? O que o apóstolo Pedro está dizendo é que eles realmente, eles mataram, porque eles pediram à autoridade romana para matar. Então, na verdade, quem matou foram os judeus. Ok? Alguns confundem pensando que isso seria antissemitismo. Mas, na verdade, isso não é antissemitismo. Antissemitismo é você dizer que os judeus hoje devem ser perseguidos, que devem sofrer por eles terem feito algo no passado. Isso seria antissemitismo, perseguir esse povo hoje. Mas o que o apóstolo Pedro está dizendo é de fato o que aconteceu. Eles pediram à autoridade romana para ela matar Jesus. Isso é fato. E isso é importante até porque na fé deles, confessar os erros, isso é fundamental. Isso indica a pessoa que realmente está arrependida. E nesse ponto, os judeus, eles têm que confessar pela história, na verdade, eles é que mataram, eles é que pediram a morte de Jesus. Ok. E isso não significa que eles devam sofrer nenhum tipo de violência. Isso não significa que eles, por exemplo, devem ser perseguidos ou que estão condenados ao inferno. Está condenado ao inferno quem não aceita a salvação que Deus enviou. Quem não aceita Jesus como Salvador. Esse está condenado ao inferno. Então eles têm que reconhecer que aquela geração errou. E quando eu tenho a oportunidade de falar com algum judeu, eu falo, olha, e aquela geração de judeus, eles não são uma boa referência de interpretação, não. Porque a própria história diz que o sumo sacerdote era um saduceu. O que significa isso? Saduceu é um homem, um líder religioso, né? Que ele não acreditava, por exemplo, que o livro do profeta Isaías é inspirado por Deus, que o livro de Daniel é inspirado por Deus. Ele não acreditava na integridade das Escrituras. Para ele, só o Pentateuco eram livros inspirados por Deus. Esse era um erro grave. A possibilidade desse homem interpretar de forma errada a vinda do Messias era muito grande. E ele, claro, envolvido com a política de Herodes.
Então, aquela geração não era uma boa referência em termos de interpretação. Bom, no livro eu comento aí sobre este que foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Tomando vós o crucificaste e mataste pelas mãos de injustos. Então, este ser entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, o que é isso? É o que nós vamos ver agora nesse tópico. Eu digo, neste texto, temos a clara manifestação do ensino do plano de Deus e do livre-arbítrio humano. Deus enviou o seu Filho e os homens arbitraram, decidiram por matá-lo. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Isso foi uma decisão deles. Okay? Jesus foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. E tomando vós o crucificaste. Eles é que fizeram isso. Então, Deus construiu um plano para a salvação. E desde o princípio, Deus falou que quando ele enviasse o Salvador, a semente da mulher, ele seria traído, porque está dito que ele seria ferido no calcanhar. Ok? E é claro que para trair é uma decisão do homem que vai, no caso de Judas e de outros que vão rejeitar de alguma maneira. Tá bom? O comentário prossegue. Deus enviou o seu Filho e os homens arbitraram por matá-lo. Não é correta a interpretação de alguns que dizem que os homens mataram Jesus Cristo por ordem de Deus. Mataram Jesus Cristo porque foram predestinados para isso. O texto deixa claro que Deus entregou Jesus Cristo, mas os homens rejeitaram. Ok? Então, essa é uma interpretação importante, porque aqui nós temos o exemplo que Deus ele enviou o seu Filho de um tempo determinado. Por exemplo, no Evangelho de João, nós encontramos mais de uma vez dizendo que, em determinado momento, o povo queria matar Jesus no templo, dizendo que Jesus estava se fazendo igual a Deus, por se dizer filho de Deus. Eles queriam matar Jesus, mas João diz, mas não lhes foi permitido porque o seu tempo não era chegado. Deus tinha determinado até um dia e hora para ele autorizar a morte do Messias, porque tinha uma simbologia para salvar a humanidade. Qual era? A simbologia estabelecida do Cordeiro Pascal. Jesus tinha que morrer no dia e hora da morte do Cordeiro Pascal. Ok? Então, aqueles israelitas, eles não foram predestinados a odiar Jesus, eles não foram predestinados a matar Jesus. Não. Eles odiaram Jesus e decidiram matar Jesus. Só que Deus estabeleceu uma simbologia dizendo, só vão conseguir matar a hora que eu autorizar, porque eu só vou autorizar a morte dele no dia e hora da morte do Cordeiro Pascal. E assim se cumpriu. Okay? Essa palavra aqui, determinada, eu até destaquei ela aí, porque essa palavra determinada, no grego, ela é uma palavra, horizo, que ela significa como marcar, delimitar limites de um território, de uma terra. Bom, esse é o significado dessa palavra determinar. Bom, então ele foi entregue pelo determinado conselho de Deus, como que Deus delimitando o tempo mesmo, que é o que eu falei para vocês da Páscoa. Ele vai morrer num dia e hora determinado, como Daniel também profetizou, anunciando um ano, 483 anos, 69 semanas depois da ordem para reconstruir Jerusalém. Está lá em Daniel capítulo 9. Okay? Então, essas simbologias estabelecidas no
essas simbologias elas tinham que se cumprir, ok? Exatamente como Deus determinou. E como eu disse, os injustos no texto são os romanos. São os romanos, ou seja, poderia ser traduzido também como os ímpios, ou até pelos gentios. Não, mas esses injustos eram os romanos, ok? Bom, retornando ainda ao livro de Atos, capítulo 2, vamos ler agora o versículo 24, que diz, ao qual Deus ressuscitou. Lembre-se que nós, quando estudamos os evangelhos, nós aprendemos que os judeus, eles tinham uma dificuldade para pensar no Messias morrendo. Por isso também eles não falavam no Messias ressuscitando. Apesar que Daniel falou claramente, em Daniel capítulo 9, a partir do versículo 24 em especial, não, é falado claramente do Messias sendo tirado, do Messias sendo morto. Ok? É falado claramente do Messias sendo morto. Então, era para eles interpretar assim, só que ninguém pensava nisso. Eles pensavam, o Messias vir e destruir os romanos, acabar com aquele domínio, acabar com aquela corrupção que estava entre os sacerdotes, porque o povo via essa corrupção. Aqueles que eram favorecidos por Herodes e por Roma, o povo via essa corrupção. E junto com eles os fariseus, todos sendo favorecidos pela política. Ok? Então, eles infelizmente não ensinavam o povo corretamente. Então, o que o povo esperava era a vitória, acabar com aqueles romanos. Mas o que Deus havia anunciado é que realmente Israel iria rejeitá-lo. Ok? Israel iria rejeitá-lo. Isso está profetizado também em Oséias, capítulo 5, final do capítulo 5, início do capítulo 6, ele fala também que ele seria rejeitado. Podemos até ler essa referência, vamos dar uma parada aqui em Atos 2, 24, mantém marcado aí na sua Bíblia. Vamos abrir lá em Oséias, capítulo 5. Vou ler a partir do versículo 11, que diz o seguinte: Efraim está oprimido e quebrantado no juízo, porque quis andar após a vaidade. Portanto, para Efraim serei como a traça, e para a casa de Judá como a podridão. Quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Assíria e enviou ao rei Jarebe, mas ele não pôde curar-vos, nem sarar a vossa chaga. Porque para Efraim serei como um leão, e como um leãozinho para a casa de Judá. Eu despedaçarei e ir-me-ei embora. Arrebatarei e não haverá quem livre. Veja, esse texto, a interpretação que está falando da vida do Messias. Deus virá, o Messias virá, mas ele, quando ele chegar, ele vai acabar por ferir, tá bom? Efraim e a casa de Judá. Efraim representava o reino do norte, era a capital do reino do norte, tá bom? E Judá era o reino do sul, que se dividiram depois dos dias de Salomão, dos dias do filho de Salomão, chamado Roboão. Então a profecia está falando que o Messias virá, mas ele acabará por ferir, tá bom? E depois ele diz, ir-me-ei embora, arrebatarei e não haverá quem livre. Versículo 15, irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, de madrugada me buscarão. Ou seja, o Messias está dizendo que os judeus eles só vão buscá-lo no momento em que eles estarão em grande angústia, próximos de serem destruídos. É isso que nós interpretamos desse texto. E você sabe que a Bíblia, quando foi escrita, ela não era dividida em capítulos, né?
Então, o versículo seguinte, do capítulo 16, é uma continuação. Vejam que o versículo 1 do capítulo 6 diz que eles, nesse momento de angústia, eles dirão: vinde e tornemos para o Senhor, para Yahvé. Aqui está o nome de Deus, né? Na sua tradução deve estar tudo em maiúsculo. Porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias nos dará a vida. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Ok? Então, e eles prosseguem dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ok? Então, voltando agora para Atos, capítulo 2, versículo 24. Ok? Estava anunciado que o Messias viria e que os judeus não receberiam. Desde o Gênesis, quando foi anunciado que ele seria ferido no calcanhar, já estava indicando uma traição, provavelmente uma traição, né, vamos dizer, da casa de Deus. Porque, vamos dizer, as outras nações rejeitarem não era uma traição, infelizmente era o padrão entre eles. Mas aqueles a quem Deus fez a promessa, através de Abraão, Isaac, Jacó, depois de outros, Davi, sobre o rei, vir da casa dele, esses representam uma traição, né? Ok? Bom, e diz também: soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Aqui traduzido por ânsias da morte, pode ser traduzido também por o aguilhão da morte, né? Jesus venceu a morte, ele venceu os aguilhões da morte. Okay? E ânsias, esse termo, ele é assim, às vezes usado até para as dores de parto. E no livro eu comento: ao qual Deus ressuscitou. A doutrina da morte do Messias não era aceita pelos israelitas em geral. Até os apóstolos criticaram Jesus quando esse manifestou a necessidade de morrer e ressuscitar. Está lá em Mateus 16, 21. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muito dos anciãos e dos principais dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Quando você vai lendo esses textos, você observa que os apóstolos não concordam. Tanto que eu comentei aí abaixo, né? Quando Pedro ouviu essa declaração de Jesus, ele tomou a absurda atitude de repreender Jesus. Ele ouviu Jesus falar aquilo. Veja o versículo 22, né? E Pedro tomando de parte, ou seja, Pedro tirou Jesus da multidão onde as pessoas estavam, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ou seja, ele repreendeu Jesus. Eu estou falando aqui num tom, né? É diferente, mas pela descrição era um tom de repreensão. Como que dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ou seja, ele está repreendendo Jesus. Ou seja, como um tom de repreensão que eu estou tentando colocar aqui. Por que isso? Por que isso? Eles não conseguem ver, entender, aceitar a doutrina da morte do Messias. Isso realmente é o que nós vemos entre os apóstolos. Quem esperava o reino de Deus, esperava ele vindo para vencer os romanos e pronto. Ou seja, eles não tinham um entendimento completo das Escrituras. É claro, nós hoje, que já vimos a morte do Messias, já estamos vivendo outro tempo, para nós é mais fácil interpretar, né? Nós hoje que temos as Escrituras nas mãos, o apóstolo Pedro não tinha as Escrituras nas mãos. Ele dependia de ir na sinagoga e ouvir as explicações dos fariseus e até de sacerdotes.
Mas, normalmente, a explicação ali era dos fariseus. E os fariseus quem eram? Eram também pessoas que eram colocados nessa posição porque aí ele tinha ali um salário, entendeu? Ele tinha um salário do governo. Olha, você vai ficar ali na sinagoga, na vila tal, você vai ter a responsabilidade. Você agradou Herodes. Quem era colocado nos cargos? Aqueles que agradavam Herodes. Era Herodes que escolhia o sumo sacerdote, irmãos. Em alguns casos, o próprio imperador romano diz a história que ele escolheu o sumo sacerdote. Então, seria como, por exemplo, se o prefeito do Rio de Janeiro, ou o governador, ou o presidente do Brasil, se eles tivessem a função de escolher quem seria o pastor que iria estar nessa ou naquela igreja. Imagine, nós já estamos vivendo a experiência do que significa aí, como muitos que se envolvem na política, eles acabam tendo problemas sérios. Imagine pessoas que o prefeito falasse, isso aqui que vai pastorear essa igreja. Estragou tudo. Porque é claro que ele ia colocar os simpatizantes da política dele. E a igreja se tornaria uma política, né? Uma extensão da política. Assim que era Israel naqueles dias. Por isso, quando eu converso com um judeu, eu falo, olha, aquela geração ela tinha tudo para errar. Aquela geração tinha tudo para errar. Por quê? Porque toda a liderança religiosa dela era escolhida, não, com base no agradar a Herodes e a Roma. Aqueles que fossem de uma certa maneira independentes, como por exemplo Gamaliel, que era o grande sábio dessa época, podemos dizer que ele era independente. A família dele não dependia de Herodes nem de Roma para sobreviver, porque eles tinham uma escola de filosofia, de ensino, né, de teologia, tinha uma escola de teologia, e essa escola ela era muito bem paga. Os judeus pagavam bem para que seus filhos fossem criados aos pés de Gamaliel. Saulo de Tarso foi criado lá porque a história diz que a família dele tinha uma condição financeira boa. A família dele, em um determinado momento da história, lutou ao lado de soldados romanos e tiveram um papel importante na vitória de um batalhão, né, romano, e eles receberam a cidadania romana, receberam um prêmio em dinheiro. Então eles se tornaram uma família influente. Começaram a controlar comércio também, se tornaram uma família poderosa. Saulo de Tarso diz a história que a família dele era uma família de uma boa condição. Uma boa condição. Então ele pôde estudar aos pés de Gamaliel. Então essa família, ela não era dominada pelo poder político, pelo menos na questão de dinheiro, eles não dependiam. Mas tinha um outro problema, eles viviam no país dominado por Herodes. E se Herodes ouvisse falar na vida do Messias, ele mandava matar. Ele mandou matar a mulher dele, porque a mulher dele era descendente dos Macabeus, a mulher que diz a história que ele amava, mas ela era descendente dos Macabeus e de alguma maneira ela poderia reivindicar o trono, já que os Macabeus estiveram como reis em Israel. Diz a história que ele mandava caçar os descendentes de Davi também para matá-los. E diz a história também, a história que é falado do avô de Gamaliel, como chamado Hilel, como sendo descendente de Davi. Então Gamaliel, que era o grande mestre, ele seria um descendente de Davi. Sendo assim, ele já vivia atemorizado. Se isso for verdade, é história, a gente não tem como comprovar, né? Então, mas se isso for verdade, ele já tinha um problema. Assim como José, né, e Maria tinham que viver escondidos, porque senão Herodes mandava matar, e mandava matar mesmo. Estou dizendo, ele matou a esposa dele, a mulher que diz a história que ele amava. Mas ele tinha que matar porque ela era descendente
de homens que em algum momento assentaram no trono. Ok? Bom, no livro eu ainda comento, no primeiro sermão, após receber a virtude do Espírito Santo, esse é o primeiro sermão que o apóstolo Pedro faz desde que ele recebeu a virtude do Espírito Santo. A coisa mudou. Ele está falando agora diretamente para aqueles homens que participaram da morte de Jesus diretamente, ok? Porque ele vai dizer, vós mataste, e agora ele está falando com autoridade contra eles, né? Tanto que ele vai ter um momento que ele vai acabar sendo preso. Mas agora, com essa virtude, eles já não estão mais se escondendo. Eles estavam escondidos. Quando Jesus se apresentou a eles, diz que eles estavam escondidos por medo dos judeus, porque sabiam, os judeus iriam matá-los. Aí Jesus ressuscitou e Jesus falou, olha, ficai em Jerusalém até vocês receberem essa virtude. Essa virtude vai acabar com esse medo de vocês. Essa virtude vai fazer com que vocês anunciem a verdade sem medo. Tanto que diz a história que Pedro, quando foi preso e vai ser morto por Nero, iam crucificar ele, e ele pediu para crucificar de cabeça para baixo, para ele não ser crucificado igual a Jesus, né? Ou seja, o homem não tinha medo da morte, não tinha medo de mais nada. Então, após receber a virtude do Espírito Santo, Pedro faz uma apologia da doutrina da ressurreição, apesar de ser um tema controvertido e que os sacerdotes trabalharam para que se passasse por uma mentira dos apóstolos. Então, aqueles homens que estão ouvindo agora, eles foram aqueles que compraram um soldado. Eles sabiam que eles tinham se envolvido numa mentira. E o apóstolo Pedro vai dizer, né, do qual eu sou testemunha, né? Nós testemunhamos a ressurreição deles. Então eu coloquei aí Mateus 28, versículo 11 a 15, quando eles compram, os soldados trabalham para que aquela notícia não se divulgue. E também esse versículo 24, falando sobre a morte, ele disse que ele não podia ser retido, não era possível que fosse retido por ela, essa expressão que ele utiliza. Então eu coloquei aí no livro um comentário, pois não era possível que fosse retido por ela. Linda declaração do apóstolo. O Senhor da vida não poderia ser retido pela morte. Jesus Cristo era homem, mas também era Deus. E como Deus, ele tinha a vida em si mesmo. Aí citei aí João 5,26, que diz, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Então Jesus Cristo, ele ter a vida em si mesmo, o que significa? Significa que ele também é eterno, que ele também não tem princípio, como o Pai. É um Deus eterno, um Deus sem princípio, que ninguém pode dizer que ele começou, ok? Então, ele não podia ser retido por ela, por quê? Porque ele é a vida. Por isso ele diz, derribai este templo, ou seja, tire a minha vida, que significa derribar esse templo, e eu o reedificarei. E provavelmente esses mesmos sacerdotes e fariseus e escribas, eles estavam com Jesus, lá disputando com Jesus, né, 3 anos antes, quando Jesus Cristo disse, né, para eles, derribai este templo e eu o reedificarei. Eles pensaram estar falando do templo normal. Esse templo é o corpo de Jesus. E eu comento no livro, Jesus Cristo, como Deus, tem a vida em si mesmo, e ele é a nossa garantia de vida eterna.
Ele tem uma parte humana, mas ele também tem uma parte divina. Ele deixou isso claro, e aqui o apóstolo Pedro também nos diz. Bom, prosseguindo na leitura de Atos, vamos agora ao versículo 25. Mantenha sua Bíblia aberta aí no livro de Atos. Estou lendo o nosso livro e também lendo todos os versículos do livro de Atos. Estamos lendo, prosseguindo na leitura do sermão que o apóstolo Pedro está fazendo no dia de Pentecostes. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Se você observar aí na sua tradução, você vai ver que o Salmo está falando de Yahvé. Porque quando nós vamos lá no Salmo 16, versículo 8, que é o texto que o apóstolo Pedro está citando aqui, mantenha a sua Bíblia aberta aí em Atos 2:25, mantenha marcada, digo, e abra lá no Salmo 16, versículo 8. Eu vou abrir aqui também, para você poder ver a origem dessa profecia. Okay? Salmo 16, versículo 8. Que diz o seguinte: tenho posto o Senhor continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita, nunca vacilarei. Se você observar na sua Bíblia, a palavra Senhor aí está toda em maiúscula, ok? Então, tenho posto Yahvé continuamente diante de mim. É o original hebraico, né? Quando você tem Senhor tudo em maiúsculo, significa que no original hebraico está o nome de Deus, às vezes traduzido por eu sou. Algumas Bíblias, a nossa Bíblia, a versão corrigida, ela convencionou usar o termo Senhor todo em maiúsculo quando for o nome de Deus Yahvé. Ok? Quando for o nome de Deus Yahvé. Quando for Senhor só a primeira maiúscula, o S maiúsculo e as restantes minúsculas, é Adonai. Nem toda a Bíblia segue esse padrão, isso é ruim, porque aí você, na sua tradução, você não sabe quando que está falando do nome de Deus, que é um nome especial, Javé ou Yahvé. Alguns transliteram como Jeová, né, que não é bom, ok? Mas Javé ou Yahvé, então vai aparecer todo em maiúsculo. E quando tiver o nome Adonai, você sabe que está a primeira maiúscula e as restantes minúsculas. Bom, então é importante, o apóstolo Pedro, ele está falando para israelitas, provavelmente, qual o idioma que ele está usando? Ele está usando o aramaico. Se Pedro está falando no aramaico, ele não está falando em grego, como nós estamos lendo aqui. Senhor, que é grego, Kyrios, né? Ele não está falando em grego, ele está falando em aramaico. Se ele está falando em aramaico, a proximidade do hebraico, em aramaico também ele iria pronunciar esse nome, como está lá no versículo, porque no versículo do Salmo 16, versículo 8, está o nome de Deus, Yahvé ou Javé. Essas seriam as pronúncias, né, daqueles dias, Yahvé ou Javé. Então, as autoridades judaicas também, com a sua dificuldade de interpretação, o apóstolo Pedro era um esclarecido por Deus. Tanto que ele foi chamado no início do ministério de Jesus. Eu sempre falo, Saulo de Tarso não pôde ser chamado. Naquele momento, ele não atenderia. Né? Talvez ele tenha até tido encontro com Jesus, naquele momento que os fariseus se encontravam com Jesus. A verdade é que naquele momento ele estava envolvido com os fariseus de uma maneira
que a luz do Evangelho não chegou a ele naquele momento. Vai chegar no futuro. O apóstolo Pedro tinha sido iluminado. Todos eles são especiais desde o princípio, porque a verdade de Deus chegou a eles desde o momento em que eles encontraram Jesus. A verdade de Deus chegou neles. Então, o apóstolo Pedro está falando para eles e ele está usando esse Salmo 16 e dizendo, olha, Jesus é o Yahvé, Jesus é Javé, é Deus que tomou a forma humana. É isso que ele está dizendo. Vou ler de novo Atos 2:25 e depois leio de novo o Salmo, né? Atos 2:25. Porque dele disse Davi, aonde? Lá no Salmo 16. Sempre que via diante de mim o Senhor, aqui no nosso texto em grego, vai estar Kyrios. Tá bom? Diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Mas, como eu disse para vocês, o apóstolo Pedro falava em grego? Certamente que não. Inclusive, nós falamos que o próprio Jesus, nas suas pregações, ele usava o aramaico. Isso é praticamente um consenso entre os intérpretes. Jesus, ele certamente falava grego, né? Não pela sua alta capacidade, até por ter nascido sem pecado. Mas o apóstolo Pedro, eu digo, Jesus falando para o povo, ele falava em aramaico, e o apóstolo Pedro aqui falando para o povo, ele está falando certamente em aramaico também. Esse é praticamente um consenso entre os historiadores e intérpretes da história. Tá bom? Então, como o Salmo 16, versículo 8, no original ele usa o nome de Deus, o apóstolo Pedro certamente usou o nome de Deus aqui. E ele está dizendo, olha, aquele Yahvé, o eu sou que se apresentou a Moisés, lá no momento do Êxodo, e que depois diversas vezes aparece nas Escrituras, antes também para Abraão, né, que falou Deus proverá, ele disse também, o eu sou proverá, Yahvé proverá, Javé proverá. Então, aquele mesmo Deus do Antigo Testamento, ele tomou a forma humana e ele é Jesus Cristo. Tá bom? Então, ele está citando esse salmo. E vamos ler de novo o Salmo 16, versículo 8. Tenho posto Yahvé continuamente diante de mim, por isso que ele está à minha mão direita. Nunca vacilarei. Nunca vacilarei. Então, o apóstolo Pedro disse, olha, é desse Jesus Cristo que Davi falou, né? Sempre via diante de mim Yahvé. Bom, agora vamos ao versículo 26 de Atos, capítulo 2, prosseguindo na leitura de Atos. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Fizeste-me conhecidos os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. E ele prossegue, varões irmãos, seja-me lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e entre nós está até hoje a sua sepultura. Sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo, o Messias, para o assentar-se sobre o trono. Então, ele cita as palavras de Davi, ok? E depois, a partir do versículo 29, ele começa a explicar as palavras de Davi. E ele está dizendo o seguinte, este texto é uma profecia da ressurreição do Messias. É um texto que está falando da ressurreição do Messias. Não deixará minha alma no Hades, porque Jesus Cristo foi ao inferno
Não tinha como a morte ou o inferno detê-lo. Ele lá pegou, claro, aquela parte dos salvos, que no Hades era contado tanto a parte de sofrimento, quanto onde estava Abraão, sendo que Abraão estava, a visão, na parte boa, né, do mundo além, depois dessa vida, né? O mundo depois da morte. Isso é o Hades. Era o Hades para eles. Então, o apóstolo Pedro diz, essa palavra está falando de Jesus, desse que morreu e ressuscitou. De alguma maneira, eles eram testemunhas da ressurreição. Muito, muito, muito provavelmente, os homens que estão aqui ouvindo o apóstolo Pedro falar, no dia de Pentecostes, os homens que estão ouvindo, muito provavelmente, eram pessoas que o apóstolo Pedro conhecia, porque ele estava ali no momento que eles desafiavam Jesus e sabia que eles estavam envolvidos na morte de Jesus. Então, a partir do versículo 29, ele fala então que essa profecia estava ligada ao Messias. E eles não interpretavam como o Messias morrendo e ressuscitando, por isso o apóstolo Pedro não tinha esse ensino, Jesus teve que ensiná-lo, mesmo assim ele teve dificuldade de entender, mas depois, vendo Jesus ressuscitado, ele então compreendeu e agora está pregando. Pois bem, também o Salmo 132, vamos ler o Salmo 132, anote este salmo. Porque ele vai dizer o seguinte, se você abrir o Salmo 132, você vai encontrar uma situação semelhante. Você vai encontrar, o Senhor jurou a Davi com verdade e não se desviará dela. Do fruto do seu ventre, porém, sobre o teu trono. Se você observar Senhor aí, está escrito tudo em maiúsculo. Ok? Porque Deus fez essa promessa a Davi. E o próprio Deus, que ele está usando de novo o termo Yahvé, é ele que vem. Não? É ele que vem quando fez essa promessa a Davi. E também a promessa de Davi está relatada lá no segundo livro de Samuel, capítulo 7. Não? Bom, então falando aqui dessa descendência de Davi, como o apóstolo Pedro disse, tem uma questão interessante para nós interpretarmos. Sobre a descendência de Davi, você vai observar que existem duas genealogias indicando a descendência de Davi, para indicar que Jesus era descendente de Davi, mas se você observar, elas são completamente diferentes. Por exemplo, a genealogia de Mateus, se você observar o filho de Davi citado ali, é citado Salomão. Na genealogia de Lucas, o filho de Davi citado é Natã. Ok? E você observando a genealogia, elas são todas diferentes. Inclusive o que seria o pai de José. As duas genealogias falam em José, mas na verdade, uma é de José e a outra é de Maria. Ok? Uma é de José e a outra é de Maria. E a genealogia de Mateus, ela sendo a genealogia de Salomão, de Davi através de Salomão, significa que José ele não tinha direito de assentar-se no trono. Por quê? Porque na genealogia de Mateus, José aparece como descendente de um homem chamado Jeconias, descendente de Salomão, e esse homem, Deus disse que os descendentes dele estavam privados de assentar-se no trono. Estavam privados de assentar-se no trono. E, segundo a genealogia de Mateus, Jesus
José era descendente de Jeconias e de Salomão. Só que Jesus não é filho de José. Né? Jesus é filho de Maria. E quando você vai na genealogia de Lucas, a genealogia citada lá, você pode ver o pai de José ali é diferente, porque na verdade ali é o pai de Maria. E essa genealogia vai até Natã. E na genealogia de Natã não aparece esse homem chamado Jeconias. Ok? Então Deus prometeu realmente que do fruto do ventre de Davi ele faria rei. Mas só que através de Salomão, não, porque o descendente de Salomão tinha um homem chamado Jeconias que estava, vamos dizer, amaldiçoado. Bom, então você veja essas duas genealogias, a de Mateus e de Lucas, e quando você chegar em Davi, você vai ver que os filhos são diferentes. Ou seja, a genealogia de Lucas é diferente da genealogia de Mateus. De onde Lucas pensou isso? Isso para mim foi obra do apóstolo Paulo, né? Que como mestre de Lucas deve ter certamente dito para ele, no seu evangelho você não vai colocar a genealogia de José, porque José é descendente de Jeconias. Coloque a de Maria, porque Maria não é descendente de Jeconias. E Maria é descendente de Davi. E também porque a profecia dizia que ele seria chamado a semente da mulher. Então, na verdade, ele não era filho de José. Isso é tão importante, irmãos, que isso daí tem um rabino que ele escreveu sobre isso, dizendo que Jesus não poderia nem assentar-se no trono, porque ele era descendente de Jeconias, citando a genealogia de Mateus. Tá bom? Só que nós sabemos que aquela genealogia foi a genealogia de José e não de Maria, né? Bom, em Atos capítulo 2, versículo 31, diz o seguinte: nesta previsão, disse da ressurreição do Messias, da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Então, no Novo Testamento está Cristo, né, que está em grego, o texto, mas eu repito, no sermão do apóstolo Pedro, ele certamente utilizou Messias, porque ele estava falando em aramaico. É a mesma palavra, só que em grego, né? Cristo é a mesma palavra, só que em grego, significa ungido. Mas é claro que para os judeus, falar em aramaico, dizer que o Messias é o próprio Deus Yahvé que tomou a forma de homem, essa era uma doutrina nova para eles. Eles não interpretavam assim, não pensavam assim, nem o apóstolo Pedro pensava. Então, essa explicação que o apóstolo Pedro faz agora, essa explicação, vamos dizer, é uma novidade para eles. E esses homens, talvez, né, o apóstolo Pedro era lá da região da Galileia, mas, então, talvez alguns daqueles fariseus ali, eles teriam até em algum momento estar pregando numa sinagoga e ter lá como ouvinte o apóstolo Pedro. Porque, vamos dizer, eles iam nas sinagogas para ouvir as explicações, ou então iam para o templo nos dias especiais da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculo. Era um desses dias deveriam estar no templo, né? Eles estavam lá ouvindo as explicações de quem? Dos fariseus. Jesus, com 12 anos, esteve lá no meio dos doutores. Quem eram os doutores? Eram os fariseus. A principal escola teológica que existia, a escola de ensino da Bíblia, né, era a escola de Hilel, a chamada Casa de Hilel, da qual Gamaliel fazia parte. Então, eram esses homens. Tanto que existe a hipótese, né, de que Jesus tenha encontrado com Hilel quando ele, com 12 anos, foi no templo. Porque, segundo a história, Jesus com 12 anos, então isso aconteceu ali no ano 8 da era cristã. E, segundo a história, Hilel morreu no ano 10 da era cristã, 2 anos depois.
Então, Jesus pode ter encontrado com Hillel, porque era o doutor da época, era o grande mestre e até hoje considerado um dos maiores mestres de todos os tempos pelo judaísmo. Tá bom? Então, esses eram os doutores, os que se destacavam. E Saulo de Tarso estava, vamos dizer, entre eles também, estava entre eles. Não tem como nós sabermos se ele em algum momento se encontrou com Jesus, ok? Durante o seu ministério. Bom, mas que homens que em algum momento pregavam para o apóstolo Pedro, que esses homens pode ser, né, que eles estivessem ouvindo agora, e essa explicação, vamos dizer, era uma novidade para eles, porque eles não interpretavam assim. Eles não interpretavam assim. Ainda que eles estivessem escondendo, como alguns acham, já que eles seriam, ali a família de Hillel seria descendente de Davi, ok? Ainda que eles estivessem escondendo, mas na verdade o que parece é que eles não conseguiram interpretar. Você precisando, tá bom, se livrar do jugo dos romanos, um povo que eles sabiam pregava a religião da Babilônia. Era aquela religião lá da Torre de Babel, tá bom, da região de onde Deus tirou Abraão, que era lá na Mesopotâmia. Sai daí que a religião de Babel dominou essa região. Tirou ele de lá para formar um povo. Agora esse povo, nos dias do Novo Testamento, ele é escravo dos romanos, que praticam aquela religião. Então, você falar de um Messias que viria e seria morto por eles ou pelas autoridades judaicas, não, você só pensava em um Messias que viria vencê-los. Ninguém conseguia ter um discurso diferente. Talvez, vamos pensar na ignorância das pessoas, talvez fosse até talvez eles fossem até rejeitados pelo povo se eles pregassem isso. Porque o povo não entendia assim. O apóstolo Pedro não entendia assim. Ele não aceitava quando Jesus falava isso. Eu mostrei para vocês, né? Bom, voltando ao nosso livro, eu coloquei aí, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades. O termo grego Hades traduz-se por inferno. Era o lugar onde os mortos habitavam, aguardando a ressurreição. Enquanto Jesus morreu na cruz, ele foi ao Hades e anunciou a sua vitória, e todos aqueles que estavam no Hades e os que estavam no seio de Abraão, que era o lado onde os fiéis a Deus aguardavam a ressurreição, foram levados para descansar no terceiro céu. Ou seja, aqueles que estavam no seio de Abraão, na parte dos fiéis a Deus, onde estava Lázaro. O rico estava do outro lado. Pois bem, eu coloquei aí um texto para nossa leitura, 1 Pedro, capítulo 3, versículos 18 e 19. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual foi e pregou os espíritos em prisão. Ou seja, esse corpo vivificado pelo Espírito, mortificado na carne, porque ele, seu corpo estava no túmulo, vamos dizer, ele morreu, mas nesse corpo ele já vai lá e já vence a morte, e também todos os que estavam no seio de Abraão, eles já são levados para o terceiro céu. Okay? Então, nesse corpo mortificado na carne, mas vivificado pelo Espírito, ele foi e pregou os espíritos em prisão. Bom, vamos ler agora Atos capítulo 2, versículo 32. Ele continua falando desse tema, ressurreição, para aqueles homens. Como eu estou dizendo para vocês, é um tema que era novidade para eles. Ele diz, Deus ressuscitou a esse Jesus do que todos nós somos testemunhas. Né? E, como eu disse, até os
até os sacerdotes, alguns ali poderiam ser testemunhas, né? Porque eles compraram o silêncio dos soldados que não tinham por que mentir. E segundo as palavras dos soldados, a aparição de um anjo, tudo, ocorreu realmente algum fenômeno especial, né? Então, do que todos nós somos testemunhas. Será que o apóstolo Pedro está dizendo que os sacerdotes também eram testemunha, né? Ele pode estar falando de todos nós, porque ali estavam pessoas que viram a ressurreição, viram Jesus ressurreto e depois viram a ascensão de Jesus aos céus. Muitos eram testemunhas, então esses principalmente, mas poderia ter sacerdote ali também que era, né? Ok? Versículo 33, ele diz: de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. O que vocês estão vendo e ouvindo porque eles estavam vendo que também era um sinal diferente. O que aquelas pessoas estavam falando? Eles não estavam cheios de mosto. Eles estavam com uma alegria extrema. Ok? Mas isso não era vinho, mosto, vinho. Então, ele está dizendo, o que vós agora vedes e ouvis, né, isso foi prometido, é uma promessa do Espírito Santo. Bom, agora veja o que ele vai dizer no versículo 34. Ele vai levantar um tema que Jesus debateu com os fariseus. Por isso que nós temos que olhar para o livro de Atos, em especial aqui para o dia de Pentecostes, olhando para o ministério de Jesus. Veja o versículo 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Esse versículo também, se vocês lembrarem, Jesus Cristo falou com os escribas e fariseus, né, questionando eles: como dizem os escribas e fariseus que o Cristo é filho de Davi, se o próprio Davi, pelo Espírito, lhe chama de Senhor, dizendo: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelos de teus pés. E Jesus lá questionou: se Davi lhe chama Senhor, como pode ser seu filho? E qual o termo que está lá? Tá, Yahvé disse ao meu Adonai. Ok? Que são dois termos que se dirigem ao mesmo Deus. Yahvé e Adonai. O Senhor disse ao meu Senhor. Então, o apóstolo Pedro está dizendo o seguinte, lembra que Jesus, ele questionou vocês e vocês não conseguiram responder? Estou aqui conjecturando, né? Eu estava lá quando Jesus questionou vocês. Vocês não conseguiram responder. E desde aquele dia, eu me lembro que esse questionamento foi marcante, porque daquele dia vocês não questionaram mais nada, não fizeram mais uma pergunta a ele. Então eu lembro bem desse dia. E o que o apóstolo Pedro estaria falando em aramaico? Né? Yahvé disse ao meu Adonai. Ok? Então ele está falando, essas palavras de Davi também está falando de Jesus como Messias. Porque vocês já pensaram, Deus disse ao meu Deus, porque ali está dois termos que descrevem o mesmo Deus. No original hebraico está Yahvé disse ao meu Senhor. Yahvé disse ao meu Senhor. E aí no versículo 36, ele diz claramente, né, que está se tratando de Jesus. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Ou seja, descrevendo a ressurreição.
Então, essa possibilidade dos fariseus estarem lá é realmente grande, né? Bom, eu vou dar uma pausa aqui agora